Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou a Letícia Vexel e hoje a gente tá aqui para falar diretamente com os gamers. Afinal, eu tenho aqui comigo um roteador pensadíssimo para esse público, com vários recursos incríveis para priorizar a sua jogatina. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse roteador, mas agora a gente vai esmiuçar realmente esses recursos gamers que estão aqui. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Gente, está aqui comigo hoje o ROG Rapture GT AX 11000 Pro. A gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre esse roteador, assim, no modo mais geral, né? Falando sobre o processador dele, as portas, a velocidade de conexão, a largura de banda, as antenas, enfim, aquela coisa toda. Tá aqui, é só você procurar no canal que você vai encontrar, que eu falo tudo sobre ele, trouxe o Giba pra falar junto comigo, até porque ele é um roteador muito completo e complexo, tá? E aqui hoje a gente vai falar especificamente dos recursos gamers que esse roteador aqui possui. Logicamente que quando a gente está falando de um produto, né, de tecnologia, é toda uma construção. Tudo que a gente vai falar aqui agora, principalmente da questão de configuração dele, né, depende da questão do hardware, da questão do processador, das portas, nananana. Mas eu quis trazer esse vídeo separado para vocês conseguirem entender esses recursos que a Asus tem, não só nesse roteador aqui, que é assim extremamente completo para isso, mas em outros também que também possuem esses recursos. Então vamos lá, primeira coisa que eu queria falar sobre ele, na questão gamer, né, é a parte mais física, antes de eu entrar aqui na configuração dele para mostrar tudo para vocês. A gente tem 8 antenas, e essas 8 antenas, quando a gente tá pensando em gaming, quando a gente tá pensando em jogabilidade, vão ser importantes para duas coisas. Primeiro, a gente vai ter aí um alcance maior. Esse roteador aqui, ele é pensado com uma tecnologia que é até 38% maior em alcance do que outros roteadores. Isso tudo, claro, depende desse número de antenas e de várias outras tecnologias colocadas aqui. O que isso significa? Quando você estiver montando o seu setup gamer na sua casa, se você tiver optado por uma placa-mãe Asus que tem a opção do Wi-Fi, isso vai fazer toda a diferença. Significa que você consegue colocar aí o seu gabinete, o seu PC em locais mais longe do roteador, para pensar em toda a rede Wi-Fi da sua casa. Também vai fazer super diferença para quem joga no celular, porque aqui a gente consegue fazer um mesh, a gente consegue fazer um M1 MIMO, e aí a gente tem aquela facilidade de não precisar ficar trocando manualmente da rede 2.4 para rede 5 GHz e por aí vai. Além de, claro, o fato dele ser 11.000 Mbps, né, faz aí uma baita diferença, porque a gente precisa de velocidade, a gente precisa de largura de banda para jogar jogos online. Mas nem só de Wi-Fi vive um roteador. Então, quando a gente vai falar também das portas dele, também há portas aqui especiais para o público gamer. Isso porque, assim, você consegue definir nas configurações dele, né, realmente ali uma porta de prioridade, que você coloca o cabo e beleza, aquela porta ali vai estar com prioridade nos pacotes. Mas aqui a gente tem duas portas que são a 10 GB e a 2.5 GB. Essas duas são especiais justamente porque elas têm aí esse tamanho maior, vamos dizer assim. Se você resolver colocar esse roteador próximo do seu PC, ou se você resolver cabear, né, até o seu PC e colocar um cabo na porta dos 10 GB, você vai ter aí uma conexão excelente para jogar qualquer jogo. Então presta atenção que, como eu falei para vocês, tudo é essa construção do environment que a gente está criando para poder jogar. Então a gente tem a opção do Wi-Fi, a gente tem a conexão por cabo também. E ambas essas portas, a 2.5 e a 10, podem ser configuradas em LAN ou em WAN. E aí a partir disso você pode brincar de vários jeitos, fazendo servidor, conectando junto com o Media Bridge, enfim, uma loucura. Beleza, falamos aqui da questão física dele e tudo mais, vamos entrar agora na parte da configuração de rede dele pra gente entender quais recursos que ele possui para facilitar a vida do gamer. Tenho aqui comigo, aqui, ó, esse bonitinho está ligado, quem não reparou aqui, ó, que ele tem um LED RGB maravilhoso para aumentar o seu FPS, agora está percebendo, e ele está aqui lindo, maravilhoso, conectado no meu notebook também. Então olha só, quando a gente entra aqui, a gente já consegue ver que ele tem uma cara toda pensada Republic of Gamers aqui, né? Isso porque realmente, como eu estou falando para vocês, a ideia é ser um roteador para o gamer. Temos aqui várias configurações, vários dados de ping de rede, tráfego de rede, radar de jogos, tem até a parte do RGB aqui também, que olha só, vou botar verde aqui agora, ó, ficou verde.
Então assim, só da gente entrar aqui na página inicial, a gente já consegue ver um pouquinho dessas configurações todas, tem um botão aqui do QoS adaptável, enfim. Vamos começar aqui na barra lateral, de cima para baixo eu vou mostrando para vocês. Logicamente que esse roteador tem todas as configurações de todas as coisas aí de um roteador comum para você conseguir fazer o básico. Mas aqui a gente vai focar, como eu falei, no que é específico para o gamer. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, é a aceleração de jogo na barra lateral. Quando a gente entra aqui, a gente tem uma página explicativa falando o que é, né, a aceleração de jogo e algumas configurações diferentes em 3 níveis de otimização para a gente pensar essas configurações todas. E aí a primeira coisa que a gente tem aqui é a priorização de porta de jogo. Esse recurso aqui, como eu falei para vocês, é a porta que a gente tem aqui de 10 gigabit, ela é uma porta priorizada. O que tiver conectado nela vai funcionar com prioridade dentro da sua rede. Então, nesse sentido, ela é ideal para você conectar o seu PC gamer. Ou até, se você resolver que você quer ter mais do que um roteador na sua casa, você pode colocar esse aqui num ponto, cabear até um outro ponto, colocar outro roteador que também vai estar priorizado ali. Se você tiver uma placa-mãe Asus, a gente também tem aí um software chamado Game First. O Game First é um software que a gente coloca o link aqui justamente para você já ir direto baixá-lo, e ele é justamente para você fazer essas configurações de prioridade de jogo no seu PC também. Então, além de estar configurado no roteador a prioridade do jogo, você consegue configurar a prioridade no seu computador. Ele também tem vários perfis de configuração, já detecta os jogos que você tem instalado, o que você joga, define as portas, enfim, ele otimiza esse trabalho todo. E a partir do momento que a gente fez essa primeira configuração, a gente tem plugado na porta, a gente tem o Game First instalado, a gente libera aqui o nível 2. Aqui no meu caso eu já tô com ele ligado, vocês estão vendo aqui, ó, ativar Game Boost já tá marcadinho aqui, mas o que é o QoS adaptivo? Vamos vir aqui na parte de cima, ó, que tem aqui, ó, QoS, pra gente entender melhor. O QoS adaptivo, ele vai priorizar pacotes de dados de um certo perfil. Então, se você definir que você quer priorizar ele com jogos, é isso que ele vai fazer. Se você definir que você quer priorizar streaming, conexão com a internet, assim, mais casual ou o que for, ele vai entendendo esses perfis de uso e vai priorizando eles. No caso, a gente quer o game, então a gente marca aqui jogos, aplicar e pronto. Você pode fazer essa configuração manual, colocando largura de banda, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas assim, aqui já tem o padrão, é só clicar e já começa a funcionar. E aí depois a gente vai para o terceiro nível, que tem a ver aí com o WATAFast ou o WTFast. O WATAFast é uma espécie de VPN que vai fazer o seu caminho entre a conexão do seu PC com o jogo em si, o servidor do jogo, ser mais curto. Ele vai encurtar esse caminho e, portanto, vai dar menos ping. Ele é um serviço pago, mas quando você compra aqui um desses roteadores, você recebe um tempo de uso gratuito aí do WATAFast. Mas não é só isso, gente. A gente tem coisa além dessa página aqui, ó. Se a gente vir aqui em cima, voltar perto do QoS, a gente tem outras configurações também, como aqui, ó, acelerador de equipamentos. O acelerador de equipamentos vai priorizar o equipamento inteiro na hora de ranquear aí as conexões. Então a gente vem aqui em adicionar, seleciona o equipamento e pronto, ele tá aqui adicionado, funcionando, funcional. Todo tipo de conexão, todo tipo de solicitação de rede que passar por esse equipamento vai estar priorizada. Então o que você vai fazendo? Você vai justamente criando essas camadas diferentes de priorização para que o roteador entenda que o jogo é a sua prioridade. Você coloca o seu PC como prioridade de equipamento, você coloca a conexão de jogos prioridade de equipamento, você coloca um WATAFast para encurtar ainda a distância entre o seu PC e o servidor do jogo, digamos assim, e pronto, você tem uma conexão consideravelmente mais rápida para você jogar sem lag, com ping baixo, aquela coisa maravilhosa. Beleza, fizemos essa parte. O que mais a gente tem para o gamer nesse roteador? Vamos aqui do lado em OpenNet. Você talvez já tenha passado pelo seguinte problema. Você baixou um jogo online aí para você jogar, um Valorant, um CS, alguma coisa desse tipo, e você não estava conseguindo se conectar no jogo, dava algum tipo de erro. Muita gente em console também tem esse tipo de problema, mas no PC a gente tem mais facilidade de resolver, vamos dizer assim, principalmente por conta desse tipo de recurso. Jogos online têm servidores diferentes espalhados aí pelo mundo, a gente tem servidor em São Paulo, servidor Europa, servidor América, vocês sabem como funciona. Quando a gente vai se conectar com esses servidores, o nosso provedor precisa entender também que a porta para fazer essa conexão está liberada. E às vezes isso não acontece, a gente tem inclusive bloqueios aí de jogos de alguns provedores e aí fica toda uma dificuldade para a gente conseguir jogar. Com o OpenNet a gente faz um redirecionamento de portas que inclusive já é otimizado para alguns perfis de
jogos, como vocês podem ver aqui, ó. Então, como que funciona? A gente habilita aqui o redirecionamento de portas, ele faz uma configuração aqui rápida para a gente conseguir fazer essa conexão de maneira otimizada, ele vai entender que é uma conexão que vai servir para jogos também. E depois aqui embaixo a gente pode criar perfis de jogos para falar especificamente do jogo que a gente quer. Aqui a gente já tem uma lista pré-setada de vários jogos, porque esse roteador ele já vai com um arquivo dentro dele que identifica o endereço de vários servidores diferentes, várias portas diferentes, toda a configuração para você não precisar se preocupar com isso. Vocês veem que é uma lista gigantesca, um monte de coisa. Mas você também consegue fazer isso de maneira manual. Então você vem aqui, manual, bota aqui o título do jogo, define qual que é o tipo de protocolo que você vai usar, coloca as portas e pronto, configura. Vou colocar aqui, por exemplo, o Battlefield, só pra gente ver como é que vai funcionar aqui, ó. Você seleciona o dispositivo e pronto, você criou uma porta aqui já que vai estar otimizada, que vai estar funcional para esse jogo em específico. Vindo aqui do lado, a gente pode também mexer no radar de jogos. Radar de jogos é um recurso interessante para a gente entender qual que é o nosso ping em relação a diferentes servidores desses jogos em diferentes locais do mundo. Então, por exemplo, aqui, Diablo 3, que tem, ó, 3 regiões, né? Vocês estão vendo aqui. Coreana, a europeia, Estados Unidos. E aqui a gente tem o ping que eu tenho na minha rede para cada um desses servidores. Dá para perceber que o da Europa aqui tá com um pingzinho um pouquinho maior, né? 1 ms só. Então talvez seja ideal que eu me conecte em um dos outros 2 servidores para jogar. E aí a partir disso a gente tem outros jogos aqui pra gente fazer esse tipo de cálculo também. Você acha que parou aqui? Não parou não. Além da gente ter as configurações do roteador, a gente também consegue fazer essas mesmas optimizações todas usando o aplicativo de celular da ASUS. Você tem lá o botão Boost de jogo para otimizar as conexões de jogos todas que estiverem acontecendo na sua rede, inclusive em aparelhos celulares. Enfim, gente, tudo customizável, tudo ajustável para você deixar aí a sua conexão gaming como você quiser. Mas, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí para explicar um pouquinho como funcionam essas configurações gaming nos roteadores da ROG e principalmente aqui no ROG Rapture 11000. Se ficou alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários que a gente vai se falando, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.